Difícil de acreditar, mas os tecelões sociais constroem ninhos gigantes. Essas aves incríveis, conhecidas cientificamente como Philetyrus socius, vivem no sul da África e têm um talento único para a arquitetura. Elas criam enormes ninhos comunitários que podem chegar a vários metros de altura, tornando-os alguns dos maiores ninhos de pássaros do mundo. Cada ninho é uma estrutura complexa, feita de gramíneas e galhos, habilidosamente entrelaçados para formar câmaras aconchegantes que abrigam dezenas de pássaros ao mesmo tempo. Esses ninhos não apenas protegem contra predadores e intempéries, mas também criam um ambiente social único para as aves. Como habitantes comunitários, os tecelões sociais ajudam uns aos outros a alimentar os filhotes e a manter a casa em comum, demonstrando um exemplo incrível de cooperação na natureza. Imagine como são esses altos ninhos na natureza. Que espetáculo! Muitos não sabem, mas os atores podem enganar. A representação de emoções falsas pelos atores historicamente influenciou nossa percepção de confiabilidade, especialmente em situações jurídicas. Muitos acreditam que a habilidade de um ator em expressar emoções de forma convincente pode significar manipulação, tornando-os menos confiáveis. Essa visão remonta a épocas em que a atuação era vista mais como uma artimanha do que como uma arte respeitável. No tribunal, onde a verdade é fundamental, uma tristeza ou alegria bem interpretada pode levantar suspeitas, fazendo os jurados duvidarem da honestidade do ator. No entanto, a atuação desempenha um papel importante na transmissão das experiências humanas, permitindo que o público explore histórias e emoções complexas. É interessante pensar em como essa percepção pode afetar não apenas os intérpretes, mas também nossa visão de autenticidade na vida cotidiana. Portanto, da próxima vez que você assistir a um filme, reflita sobre quanto de arte e persuasão está por trás dessas lágrimas e sorrisos. Todo ano, esta encantadora cidade na Itália se transforma em um conto de fadas de inverno com a maior árvore de Natal do mundo. Mas aqui está o detalhe: não é uma árvore de verdade. É uma incrível instalação de luzes, com mais de 750 metros de altura, brilhando com milhares de luzes coloridas. Localizada na encosta de uma colina, essa enorme estrutura brilha intensamente e pode ser vista a muitos quilômetros de distância. Desde sua criação em 1981, a árvore se tornou um símbolo amado do Natal para os moradores e turistas. Ela é feita com luzes brilhantes, dispostas na forma de uma árvore de Natal tradicional, quase alcançando 1 milha de altura. Todos os anos, Gubbio realiza uma cerimônia festiva de acendimento das luzes, atraindo visitantes de todo o mundo e trazendo um clima natalino à cidade. Imagine desfrutar dessa magnífica visão, enquanto prova as delícias locais da culinária italiana. Se você estiver na Itália durante a temporada de festas, ver esse espetáculo incrível deve estar na sua lista de desejos. Por que a gravidez causa gengivite em muitas mulheres? Esse problema afeta cerca de 40% das gestantes, e em alguns estudos, esse número pode chegar de 67% a 100%. O que acontece? Durante a gravidez, ocorrem mudanças hormonais significativas no corpo, especialmente um aumento nos níveis de hormônios como o progesterona. Essas mudanças podem tornar as gengivas mais sensíveis e propensas à inflamação. Como resultado, algumas mulheres podem perceber que suas gengivas sangram mais facilmente ao escovar os dentes ou usar fio dental. É importante manter uma boa higiene bucal nesse período emocionante, pois a gengivite não tratada pode levar a problemas dentários mais sérios. Consultas regulares ao dentista e limpezas profissionais ajudam a lidar com essa questão. Conhecer a gengivite na gravidez é fundamental para as futuras mamães, para que possam cuidar da sua saúde e da saúde do seu bebê. Você adivinha o que realmente sustenta a vida no nosso planeta? A maior parte da vegetação da Terra está nos oceanos, tornando o nosso mundo subaquático mais importante do que você imagina. Mais de 3/4 de todas as plantas, incluindo formas incríveis de flora marinha, como algas e fitoplâncton, prosperam sob as ondas. Essas plantas não apenas fornecem o oxigênio que respiramos, mas também são a base para diversos ecossistemas aquáticos. Imagine uma floresta subaquática rica, onde peixes coloridos nadam rapidamente entre ervas marinhas ondulantes e recifes de corais vibrantes. As plantas marinhas desempenham um papel fundamental no suporte à vida marinha, oferecendo alimento e habitat para inúmeras espécies. Além disso, elas absorvem dióxido de carbono, ajudando a regular o clima da Terra.
Apesar de sua importância, muitas pessoas não prestam atenção a essas maravilhas subaquáticas. Ao entender e valorizar a enorme diversidade de vida que prospera em nossos oceanos, poderemos proteger melhor esses ecossistemas vitais contra ameaças como poluição e mudanças climáticas. Então, da próxima vez que você pensar em plantas, lembre-se de que a maior parte delas vive abaixo da superfície. Não é fascinante? Descubra a magia do oniri, o doce japonês favorito. Oniri é uma deliciosa iguaria tradicional do Japão, feita à base de arroz, frequentemente recheado com ingredientes saborosos, como pasta doce de feijão vermelho, peixe salgado ou legumes frescos. O oniri mostra os ricos sabores da culinária japonesa. Esse lanche está amplamente disponível em lojas japonesas, onde você pode encontrá-lo em diversas formas e recheios, cada um oferecendo um sabor único. A textura do oniri pode variar de mastigável a crocante, tornando cada mordida uma agradável surpresa. O oniri tem um significado cultural e não é apenas comida. Ele reflete os valores japoneses de harmonia e equilíbrio. Famílias costumam desfrutá-lo durante festivais ou celebrações, tornando-o uma parte importante de seu patrimônio culinário. Se você é fã da cultura japonesa ou simplesmente adora experimentar novos lanches, o oniri definitivamente vale a pena provar. Pronto para explorar esse delicioso lanche? Acredite ou não, as águas-vivas podem enganar a morte. Essa incrível habilidade está ligada a um processo chamado transdiferenciação, que permite que a água-viva imortal Turritopsis dohrnii retorne a uma fase anterior da vida em situações de estresse ou lesão, em vez de envelhecer e eventualmente morrer, como a maioria dos seres vivos. Essa água-viva pode transformar suas células de volta, basicamente reiniciando seu ciclo de vida. Embora esse fenômeno seja fascinante, essas águas-vivas não são completamente invulneráveis. Elas ainda enfrentam ameaças de doenças e predadores. Cientistas estão estudando esse processo intrigante, na esperança de que ele possa oferecer pistas sobre o envelhecimento humano e possíveis métodos de regeneração. Embora ainda não compreendamos totalmente como a transdiferenciação funciona, as pesquisas podem abrir novos caminhos para avanços médicos, tornando o estudo da água-viva imortal não apenas uma curiosidade do oceano, mas também um farol de esperança para a saúde humana. Imagine como os cães percebem o mundo através dos cheiros. Os cães têm cerca de 220 milhões de células olfativas, enquanto os humanos têm apenas cerca de 5 milhões. Essa incrível habilidade permite que os cães detectem odores com precisão impressionante, tornando-os ótimos companheiros e assistentes em várias áreas. Por exemplo, os Bloodhounds podem rastrear cheiros a longas distâncias, ajudando a polícia a encontrar pessoas desaparecidas ou a prender criminosos. Seus narizes são tão sensíveis que conseguem identificar condições médicas como câncer ou diabetes apenas pelo hálito ou pelo cheiro da pele. Além disso, alguns cães são treinados para reconhecer cheiros específicos, como drogas ou explosivos, o que os torna indispensáveis na área de segurança. Em grande parte, os cães percebem o mundo através de uma rica paleta de cheiros, recebendo informações que nós só podemos imaginar. Então, da próxima vez que você ver um cão farejando ao redor, lembre-se de que ele está captando um mundo inteiro de odores que nós, humanos, simplesmente não conseguimos detectar. E se eu te dissesse que as células sanguíneas têm uma vida curta? Pode parecer difícil de acreditar, mas os glóbulos vermelhos, conhecidos cientificamente como eritrócitos, sobrevivem por cerca de 120 dias. Essas células incríveis têm uma responsabilidade enorme: transportar oxigênio dos nossos pulmões para todas as partes do corpo. Imagine correr uma maratona ou resolver um problema de matemática complicado. Sem os eritrócitos, você teria dificuldades para realizar essas tarefas. Quando chegam ao fim de sua vida, nosso corpo tem um sistema eficiente para removê-los. O baço e o fígado desempenham papéis cruciais na eliminação de células velhas e danificadas, garantindo que seu sangue permaneça fresco e funcional. Enquanto isso, novos glóbulos vermelhos são formados na medula óssea, onde entram rapidamente na corrente sanguínea para manter um suprimento contínuo de oxigênio. Esse ciclo dinâmico é essencial para sua saúde e vitalidade. Da próxima vez que você respirar fundo, pense nos incansáveis eritrócitos viajando por suas veias, entregando oxigênio sem parar, apoiando cada movimento seu e mantendo você cheio de energia.
Você já viu um lagarto subir de cabeça para baixo? Esses seres incríveis têm um truque único, ou melhor, em suas patas. Os lagartos possuem milhões de pequenos pelos chamados setas. Esses pelos microscópicos são essenciais para suas habilidades de escalar, permitindo que subam facilmente em paredes lisas e até se agarrem ao teto. O segredo dessa habilidade extraordinária está nas forças de Van der Waals, que são atrações fracas entre moléculas. Quando o lagarto coloca a pata em uma superfície, as setas entram em contato, criando muitos pontos de aderência. Isso resulta em uma fixação surpreendentemente forte, permitindo que os lagartos se movam sem usar adesivos. Imagine poder andar sobre vidro ou ficar de cabeça para baixo sem se preocupar com nada. Essa habilidade fantástica de escalar não só ajuda os lagartos a evitarem predadores, mas também os permite caçar comida em árvores e em outros lugares altos. Não é incrível como a natureza dota animais como os lagartos com habilidades extraordinárias de sobrevivência? A maioria das pessoas não sabe disso, mas a chuva está mudando. As mudanças climáticas alteraram drasticamente os padrões climáticos, especialmente no sudeste dos Kaliningrad. Desde 1958, a precipitação aumentou em 27%, trazendo chuvas mais intensas e aumentando os riscos de inundação ao longo do poderoso rio Mississippi. Esse aumento significa que comunidades que antes estavam acostumadas a certas condições climáticas agora enfrentam surpresas severas. Imagine o impacto na agricultura, na pesca e na vida cotidiana. Os agricultores dependem de um clima previsível e, com chuvas repentinas, as colheitas podem ser arrastadas ou sofrer com solos encharcados. Além disso, as cidades ao longo do rio estão reforçando suas defesas contra inundações, sabendo que tempestades mais intensas podem levar a inundações perigosas. O aumento dos níveis da água não só ameaça casas, mas também interrompe ecossistemas que dependem de condições estáveis do rio. Portanto, à medida que avançamos, é essencial considerar como nosso clima em mudança moldará o futuro do tempo no sudeste dos Ixquiaquia. Como você acha que as comunidades podem se adaptar a essas novas realidades? Por que o rio Amazonas molda nosso planeta? O rio Amazonas, com mais de 4.000 milhas de extensão, não é apenas uma maravilha natural impressionante. Ele é uma força vital que afeta diretamente as correntes oceânicas, os ecossistemas marinhos e as condições climáticas em todo o mundo. Com seu enorme fluxo, o rio despeja uma quantidade significativa de água doce no Oceano Atlântico, criando um forte fluxo de água doce que influencia a salinidade e a temperatura dos mares ao redor. Essa interação ajuda a regular a vida marinha costeira, sustentando a pesca, da qual muitas pessoas dependem. Além disso, o volume do Amazonas também desempenha um papel crucial nos sistemas climáticos, pois adiciona umidade à atmosfera, provocando chuvas em grandes áreas. Compreender a influência do Amazonas mostra o quão interconectados estão nossos ecossistemas, nos levando a refletir sobre sua proteção. O que acontecerá se não conseguirmos proteger este poderoso rio? Vamos revelar a verdade sobre o ILT Cloner. Em 1983, um estudante de 15 anos chamado Richard Screnta criou o primeiro vírus de computador, conhecido como ILT Cloner. Esse vírus inovador, mais travesso, era carregado a partir de disquetes, que eram populares na época. Uma característica engraçada do ILT Cloner era que a cada 50 vezes que o computador infectado era ligado, ele mostrava um poema. Embora não causasse danos sérios, o ILT Cloner marcou o início de uma nova era na cibersegurança. Pela primeira vez, as pessoas perceberam que o malware poderia afetar o funcionamento dos computadores. Apesar de ser relativamente inofensivo, o ILT Cloner aumentou a conscientização sobre a segurança dos computadores e os riscos associados às tecnologias em desenvolvimento. Com o aumento do uso de computadores no dia a dia, a necessidade de cibersegurança se tornou ainda mais relevante. Você acha que hoje entendemos completamente as consequências dos vírus? Você sabia que esfregar os olhos pode causar fosfenos? Quando você pressiona os olhos, pode notar estranhas luzes ou padrões, mesmo com os olhos fechados. Esse fenômeno incrível acontece porque a pressão estimula os neurônios na retina, a camada de células na parte de trás do olho, que transmite informações visuais para o cérebro. Seu cérebro, sempre tentando entender os sinais, interpreta essa estimulação como dados visuais, resultando nas formas brilhantes ou espiraladas que você vê. Curiosamente, os fosfenos podem aparecer de várias formas, como pontos brilhantes ou linhas onduladas.
e nos lembram de como nossos sentidos estão interligados. Embora isso possa ser um truque visual divertido, tenha cuidado. Esfregar os olhos com muita força pode causar desconforto ou até danos. Então, da próxima vez que você sentir vontade de esfregar os olhos, lembre-se de como seu cérebro é incrível ao criar essas sensações visuais. Você vai se surpreender ao descobrir que os planetas inspiram a criação de chocolate. A Olympus, uma marca japonesa famosa, levou os doces a um nível cósmico com uma nova coleção dedicada aos planetas do nosso sistema solar. Cada chocolate é feito com cuidado para lembrar diferentes planetas, proporcionando prazer tanto para os olhos quanto para o paladar. Desde o vermelho ardente de Marte até o azul profundo de Netuno, as cores e texturas desses chocolates refletem os corpos celestes que representam. Embalada em uma elegante caixa preta, essa coleção não é apenas uma delícia, mas também um presente maravilhoso, ou um centro de atenção. Imagine saborear um pedaço que te transporta para outro mundo. Essa mistura criativa de astronomia e confeitaria eleva o padrão dos presentes e convida os amantes do chocolate a explorar o universo de uma maneira totalmente nova. Quem diria que uma sobremesa poderia ser tão extraordinária? E isso pode te surpreender. Chimpanzés sentem amor profundo. Em uma história tocante, Natália, uma chimpanzé, demonstrou um amor maternal incrível ao segurar seu filhote morto por 7 meses. Essa manifestação triste, mas bela, de luto, mostra o quão emocionalmente complexos esses animais podem ser. Em vez de retirar o filhote por preocupações com o estresse, os funcionários do zoológico fizeram uma escolha compassiva. Eles respeitaram os sentimentos de Natália, permitindo que ela chorasse à sua maneira, sem interferência. Assim, não apenas priorizaram seu bem-estar emocional, mas também mantiveram a harmonia no grupo de chimpanzés. Esse caso destaca a profundidade emocional e os laços sociais que existem no mundo animal, desafiando nossas percepções sobre seres não humanos. Observando como Natália lida com sua dor, aprendemos sobre amor, perda e a importância de compreender as emoções de todos os seres. O que você acha do forte vínculo dela? Você pode se surpreender. Os espelhos do telescópio James Webb levaram 9 anos para serem feitos. A história da criação dos espelhos para o telescópio espacial. James Webb é um relato fascinante sobre precisão e paciência. A produção começou em 2004, quando especialistas começaram a trabalhar com blocos de vidro especiais. Durante muitos anos, um esforço incrível foi dedicado ao aprimoramento de cada um dos 18 segmentos que formam o grande espelho principal. Em 2013, todos os segmentos chegaram em segurança ao Centro de Voo Espacial Goddard da NASA, onde foram armazenados em um ambiente limpo e rigorosamente controlado. Esse ambiente protegia os espelhos até das menores partículas que poderiam danificar suas superfícies impecáveis. Avançando para 2016, os segmentos finalmente foram instalados, culminando quase uma década de trabalho meticuloso. Sendo o observatório espacial mais poderoso já criado, esses espelhos desempenham um papel fundamental em nos ajudar a olhar para o distante cosmos. Você consegue imaginar quanta paciência foi necessária para criar uma ferramenta tão extraordinária? Difícil de acreditar, mas os gatos causaram a extinção dos cães. Há cerca de 20 milhões de anos, a Terra viveu uma incrível luta pela sobrevivência. Gatos antigos vagavam pelo planeta, competindo ferozmente com cães antigos por comida e território. Esses ágeis predadores eram caçadores extremamente habilidosos, e sua capacidade de adaptação lhes dava vantagem sobre os cães. A competição se tornava cada vez mais intensa, levando a mudanças drásticas no ecossistema. Os cães antigos, incapazes de competir de forma eficaz, começaram a diminuir em número, o que acabou resultando em sua extinção. Esse evento notável destaca não apenas a crueldade da natureza, mas também como as espécies evoluem e se adaptam ao longo do tempo. É surpreendente pensar que nossos amados pets hoje são descendentes de predadores tão formidáveis que um dia desempenharam um papel crucial no equilíbrio da vida pré-histórica. Quem poderia imaginar que nossos queridos gatos tiveram um impacto tão grande nos ecossistemas antigos? E se eu disser que a Lego lidera o mundo dos brinquedos? Graças a uma produção impressionante, a Lego superou todos os outros fabricantes de brinquedos, tornando-se a líder nesse setor. Fundada na Dinamarca em 1932, essa marca icônica conquistou os corações e mentes de gerações.
Todo ano, a LEGO produz milhões de blocos e diversos conjuntos temáticos, inspirando tanto crianças quanto adultos. Desde a construção de enormes cidades até a recriação de cenas de filmes, as possibilidades com a LEGO são infinitas. A mágica não está apenas nas peças coloridas, mas também na criatividade que elas despertam. Na verdade, os blocos LEGO são projetados para se encaixar perfeitamente, permitindo construir sem limites e se divertir. Esse espírito inovador mantém a popularidade da marca ao longo de décadas de tendências em mudança. Então, da próxima vez que você conectar um bloco, lembre-se de que você faz parte de uma comunidade global de construtores. Que incrível que a LEGO continua a liderar no mundo dos jogos. Você pode acreditar que nomes podem escapar da cabeça? Isso é algo comum que muitas pessoas enfrentam e é chamado de efeito do próximo na fila. Imagine que você está em uma festa e encontra muitos rostos novos. Você se apresenta, mas quando chega a hora de lembrar os nomes dos outros, sua mente de repente fica vazia. Por que isso acontece? A questão está na sua atenção. Quando você está pensando no que dizer a seguir ou preocupado em causar uma boa impressão, seu cérebro tende a esquecer os nomes das pessoas bem na sua frente. É como um bloqueio mental temporário, quando você não consegue processar as informações que chegam. Esse fenômeno destaca como nossas mentes, muitas vezes, estão ocupadas consigo mesmas em situações sociais, dificultando a absorção completa de novas informações. Então, da próxima vez que você esquecer um nome, não se preocupe, você não está sozinho. Isso é apenas um sinal de que você é humano e está tentando lidar com interações sociais complexas. É verdade que na Inglaterra existe um mar congelado? Sim, pode parecer estranho, mas realmente há menções a um mar congelado na Inglaterra, que simboliza algo maior do que apenas um conto de inverno. Essa superfície congelada reflete medos profundos e a paranoia das pessoas que enfrentam problemas de saúde mental. A imagem evoca uma atmosfera de isolamento e frio, mostrando como a sociedade muitas vezes vê as questões de saúde mental. Para muitos, esse mar congelado é uma metáfora da luta diária, quando se sente emocionalmente entorpecido ou preso. Essas percepções ressaltam a importância de conversas sobre saúde mental, nos levando a refletir sobre como o ambiente afeta nosso estado de espírito. Ao explorar essa imagem fria, fazemos uma pergunta importante: como podemos criar espaços mais acolhedores e de apoio para aqueles que precisam de ajuda com a saúde mental? Imagine um mundo sem telefones e faxes. O primeiro fax foi patenteado em 1843 pelo escocês Alexander Bain, abrindo caminho para a comunicação moderna. Esse dispositivo revolucionário podia enviar imagens, transformando-as em impulsos elétricos, o que levou às tecnologias que usamos hoje. Antes que o telefone mudasse nossas vidas para sempre, a invenção de Bain era uma maravilha da engenharia, mostrando a criatividade e a engenhosidade dos primeiros inventores. O fax funcionava escaneando a imagem e transmitindo-a por fios para outro dispositivo, que reproduzia a imagem do outro lado. Era como enviar um cartão postal usando sinais elétricos. Essa tecnologia inspirou ideias que evoluíram para o mundo digital em que vivemos agora, onde podemos enviar documentos instantaneamente para qualquer lugar do mundo. Portanto, da próxima vez que você enviar uma mensagem ou imagem eletronicamente, lembre-se dos pioneiros, como Alexander Bain, que tornaram isso possível. Não é incrível? Você sabia que os pulmões podem flutuar na água? Esse fato surpreendente destaca a estrutura única dos pulmões humanos, que são os únicos órgãos capazes de flutuação. Os pulmões contêm milhões de pequenas bolhas, chamadas alvéolos, cheias de ar. Essa estrutura aérea não só permite que eles flutuem, mas também desempenha um papel importante na respiração. Quando respiramos, os alvéolos se expandem, absorvendo oxigênio do ar que inalamos. Depois, eles liberam o dióxido de carbono, um resíduo, de volta ao ar ao exalar. A construção única dos pulmões maximiza sua eficiência na troca de oxigênio, o que é vital para a manutenção da vida. A capacidade de flutuar pode ser um exemplo interessante de como nossos corpos estão bem adaptados às suas funções. Essa característica não só demonstra o design inteligente da nossa biologia, mas também ressalta a importância dos pulmões para a manutenção da vida. Então, da próxima vez que você fizer uma respiração profunda, lembre-se de como essas bolhas de alvéolos trabalham arduamente, contribuindo para o milagre da vida.
Acredite ou não, os bumerangues modernos inspiram engenheiros. Esses dispositivos incríveis que eram usados pelos aborígenes da Austrália para caça, hoje são populares como brinquedos e equipamentos esportivos. Sua forma aerodinâmica única permite que voem elegantemente pelo ar e voltem para quem os lança, se usados corretamente. Esse voo impressionante chamou a atenção de engenheiros e cientistas que estudam bumerangues para entender os princípios da aerodinâmica. Por exemplo, na aviação, o design do bumerangue influenciou a forma das asas dos aviões, melhorando a sustentação e a eficiência do combustível. Da mesma forma, o conhecimento adquirido da dinâmica dos bumerangues foi aplicado na robótica, ajudando a criar drones que se orientam melhor no céu. É incrível como algo que surgiu de um ofício antigo continua a moldar a tecnologia moderna. Na próxima vez que você lançar um bumerangue, pense em como esse simples brinquedo conecta nosso passado e futuro, unindo habilidades tradicionais com ciência avançada. Não é surpreendente como um objeto lúdico pode ter um impacto tão profundo? Você pode se surpreender ao descobrir que essa lei estranha realmente existe. No estado conhecido por seus desertos vibrantes e pela agitada Las Vegas, andar de camelo na estrada é estritamente proibido. Essa regra é uma questão de segurança e de trânsito, já que camelos não são um meio de transporte comum. Em vez disso, Nevada sugere que os moradores considerem outras formas de locomoção, como elefantes ou burros, que ainda podem transportar cargas ou passageiros. Embora ver um camelo atravessando uma estrada movimentada possa ser interessante para alguns, é importante lembrar que eles se saem melhor em estradas menos movimentadas, onde podem se mover livremente. Então, da próxima vez que você viajar por Nevada, preste atenção na vida selvagem, mas deixe os camelos em casa. Essa história trágica mudou para sempre o livro sobre dietas. O Dr. Herman Tarnauer, autor da famosa dieta Scarsdale, ganhou reconhecimento inicialmente por promover um plano de emagrecimento baseado em baixo carboidrato e controle de calorias. No entanto, sua fama aumentou drasticamente após um terrível incidente com um ex-parceiro. Esse homem, tomado pela dor e incapaz de lidar com a perda, cometeu suicídio, o que inesperadamente atraiu a atenção do público para o trabalho de Tarnauer. Após essa tragédia, as vendas da dieta Scarsdale dispararam, pois a mídia conectou essas duas histórias. As pessoas se interessaram não apenas pela promessa de emagrecimento, mas também pelo contexto emocional relacionado a Tarnauer. Isso gerou discussões sobre a influência de histórias pessoais no marketing, especialmente quando se entrelaçam com notícias sensacionalistas. É um lembrete assustador de que, às vezes, as fronteiras entre a dor pessoal e o interesse público se tornam tênues, mudando vidas de maneiras inesperadas. O que isso diz sobre nossa fascinação por histórias de sucesso? Você vai se surpreender ao descobrir que a termoglobina existe. Essa substância incrível desempenha um papel importante na medicina, ajudando a transportar oxigênio por todo o nosso corpo. Assim como um fio passa por um tecido, a termoglobina se liga às moléculas de oxigênio, fornecendo a cada célula o que precisa para funcionar. Isso é especialmente importante, pois nossos órgãos e tecidos dependem de um suprimento constante de oxigênio para viver normalmente. Sem ele, nossos níveis de energia caem, levando à fadiga e a outros problemas de saúde. Pense na termoglobina como um serviço de entrega. Sua principal função é pegar o oxigênio nos pulmões e levá-lo às células. O que é ainda mais interessante é que os cientistas estão estudando a termoglobina para entender melhor várias doenças. Ao compreender como ela funciona e como pode ser modificada, podemos melhorar o tratamento de condições relacionadas ao transporte de oxigênio, como a anemia. Não é incrível como a vida depende de processos tão complexos? Você já se perguntou por que pode chover diamantes em Netuno? Esse fenômeno incrível acontece no interior profundo de Netuno, o 8º planeta do Sol, onde a temperatura e a pressão atingem níveis extremos. Cientistas acreditam que na alta atmosfera do planeta, o carbono se condensa devido à alta pressão e baixas temperaturas, formando pequenos diamantes. Imagine esses diamantes caindo como chuva no interior do planeta. Apesar de seu tamanho diminuto e da falta de brilho, essas preciosidades de carbono revelam condições climáticas estranhas e extremas em gigantes gasosos como Netuno. A pressão dentro de Netuno pode alcançar níveis impressionantes, criando condições mais intensas do que as que experimentamos na Terra.
Essa chuva misteriosa de diamantes adiciona uma nova dimensão ao nosso entendimento de mundos distantes, levantando questões sobre que outros fenômenos incríveis podem existir em planetas além do nosso. Que outros segredos Netuno pode esconder? Você sabia que produz 40 mil litros de saliva? Isso é o suficiente para encher cerca de 500 banheiras. A saliva não é apenas um líquido, ela desempenha um papel importante na nossa saúde. Sempre que você mastiga, suas glândulas salivares entram em ação, liberando saliva para ajudar a digerir o que você come. Esse líquido pegajoso é essencial para perceber o sabor, pois dissolve as partículas de comida e ajuda a apreciar os sabores. Mas não para por aí. A saliva também contém enzimas que iniciam a digestão e propriedades antibacterianas que mantêm a saúde da sua boca, combatendo germes. Em média, uma pessoa produz cerca de 1 a 2 litros de saliva por dia. Então, da próxima vez que você pensar em quanto saliva produz, lembre-se de que seu corpo está sempre trabalhando para mantê-lo saudável e protegido. Não é incrível como algo tão simples tem um papel tão grande em nossas vidas diárias? Você já experimentou cubos de gelo fritos em Nanchang? Essa iguaria inusitada consiste em cubos de gelo, que são fritos e temperados com várias especiarias, transformando um ingrediente congelado em um lanche único. Em Nanchang, na China, vendedores ambulantes oferecem esse petisco curioso gratuitamente, convidando os aventureiros a provar algo totalmente diferente. O processo de fritura dá ao gelo um sabor quente e defumado, enquanto as especiarias acrescentam uma picância agradável que surpreende muitos que experimentam pela primeira vez. Embora isso não vá te encher, o importante é a experiência e a emoção de experimentar algo novo. Essa tendência culinária peculiar reflete a criatividade dos chefes locais e a natureza brincalhona das culturas gastronômicas ao redor do mundo. Imagine-se em um mercado de rua movimentado, cercado por pratos aromáticos, e de repente se depara com um vendedor fritando cubos de gelo. A mistura de sensações quentes e frias cria um sabor inesquecível que você não vai esquecer. Se você estiver em Nanchang, não perca a chance de saborear esse lanche curioso e compartilhar suas impressões com os amigos. Acredite ou não, a Casa Branca precisa de 570 galões de tinta. Este edifício icônico, onde viveram todos os presidentes dos EUATA, desde John Adams, é famoso não apenas por sua história, mas também pelo cuidado que exige. A cada poucos anos, a Casa Branca é pintada, e você pode imaginar quanta tinta é necessária para cobrir uma estrutura tão grande. Uma equipe de pintores experientes usa uma tinta especial que resiste às intempéries e ao tempo. Esse cuidado meticuloso ajuda a manter a Casa Branca como um símbolo da democracia americana e da resistência. Suas dimensões e a arquitetura neoclássica a tornam um candidato ideal para atualizações regulares. Mas você sabia que apenas certas cores são permitidas? A tinta deve preservar a aparência histórica e garantir durabilidade. Então, da próxima vez que você admirar a grandiosidade da Casa Branca, lembre-se do trabalho árduo e dos 570 galões de tinta que a ajudam a parecer impecável. Não é incrível quanto esforço é necessário para a casa do presidente? Acredite ou não, os cassinos usam tecnologia de reconhecimento facial. Esse software moderno ajuda a identificar golpistas conhecidos ou pessoas proibidas de entrar. Imagine que você entra em um cassino e o sistema reconhece instantaneamente alguém que já foi pego em fraudes. É como ter um segurança inteligente no local. Além disso, os cassinos levam a honestidade a sério. Eles usam máquinas para embaralhar cartas, garantindo que os jogos sejam aleatórios e justos para todos os jogadores. Enquanto isso, as máquinas caça-níqueis também têm sensores que monitoram anomalias, como padrões incomuns que podem indicar fraudes ou falhas. Essas ferramentas de alta tecnologia criam um ambiente mais seguro para todos, permitindo que os jogadores desfrutem do jogo sem preocupações com trapaças. Com o avanço constante da tecnologia, como os cassinos poderão melhorar ainda mais sua segurança no futuro? Acredite ou não, os rios podem gerar grandes debates. Há muitos anos, as pessoas discutem sobre qual é o rio mais longo do mundo, o Nilo ou o Amazonas. Tradicionalmente, o Nilo, que passa pelo nordeste da África, detinha o título com impressionantes 6.650 quilômetros. No entanto, novas pesquisas estão mudando essa percepção. Cientistas brasileiros realizaram estudos em 2007 que mostraram que o Amazonas pode ser, na verdade, mais longo.
alcançando cerca de 7.062 quilômetros, se considerarmos seu maior afluente, o Operimok. Essa descoberta gerou entusiasmo entre geógrafos e amantes dos rios. A disputa ilustra não apenas a questão do comprimento, mas também a complexidade de definir o que é um rio e como medi-lo corretamente. Com diferentes métodos e critérios de medição, não é surpreendente que as opiniões variem. Portanto, seja pela antiga beleza do Nilo ou pela vasta ecossistema do Amazonas, essa rivalidade entre os rios mostra como a natureza continua a nos surpreender. Acredite ou não, Philip Traber equilibra 34 copos ao mesmo tempo. Esse truque incrível aconteceu no fascinante mundo das bebidas de entretenimento. Traber, um artista talentoso da Alemanha, impressionou o público ao equilibrar perfeitamente 17 copos altos com bebida energética, colocando cuidadosamente 17 copos menores de Jägermeister em cima. Imagine a concentração e habilidade necessárias para realizar uma manobra tão complexa. A cada movimento cuidadoso, Traber mostrava não apenas sua impressionante coordenação motora, mas também sua paixão pelo que faz. A multidão assistia fascinada enquanto ele realizava esse número delicado, sem derramar uma gota, demonstrando a arte do equilíbrio como poucos conseguem. Essa apresentação destaca a criatividade e precisão que podem ser encontradas no entretenimento, onde objetos comuns se tornam extraordinários. O talento único de Philip Traber não só diverte, mas também expande os limites do que é possível no mundo das artes performáticas. Quem diria que equilibrar copos poderia ser tão emocionante? Vamos revelar a verdade sobre a crescente tendência de gêmeos. Nas últimas décadas, o número de gêmeos nascidos aumentou significativamente, e isso se deve a dois fatores principais. Primeiro, mais mulheres estão optando por ter filhos em idades mais avançadas, o que aumenta naturalmente a chance de ter gêmeos. Isso acontece porque mulheres mais velhas têm mais chances de liberar vários óvulos durante a ovulação. Em segundo lugar, os avanços no tratamento da infertilidade, como a fertilização in vitro e FIV, têm contribuído muito para essa tendência. Esses procedimentos, muitas vezes, envolvem a implantação de vários embriões ao mesmo tempo, o que pode resultar em uma maior probabilidade de gravidez de gêmeos. Essa combinação de escolhas sociais e tecnologias médicas levou a um surpreendente aumento no número de gêmeos em todo o mundo. Na verdade, os gêmeos agora representam cerca de 3% de todos os nascimentos em alguns países. Então, da próxima vez que você ver um par de gêmeos, lembre-se de que a idade e a ciência fazem parte dessa bela fórmula. A primeira dinastia do Egito realmente mudou tudo. Esse período incrível, iniciado pela união do Alto e Baixo Egito, pelo famoso rei Narmer, também conhecido como Menes, foi um marco na história. Por volta de 300 a.C., essa união abriu caminho para a criação de uma poderosa civilização que durou milhares de anos. Durante esse tempo, ocorreram eventos importantes, incluindo impressionantes conquistas arquitetônicas, como a construção das pirâmides, que mostraram as incríveis habilidades de engenharia dos antigos egípcios. A primeira dinastia também trouxe avanços na escrita, introduzindo os hieróglifos, que permitiram registrar informações e contar histórias. A matemática e a medicina se desenvolveram muito, e suas práticas ainda influenciam o mundo moderno. Esse rico legado cultural e tecnológico continua a impressionar até hoje. Você consegue imaginar o impacto que essas inovações tiveram em nossas vidas? Você sabia que o peru já foi um prato secundário nas festas? Na Inglaterra medieval, os jantares de Natal eram eventos grandiosos, mas o peru, como conhecemos hoje, não era servido. Em vez disso, a estrela da mesa festiva era uma cabeça de porco assada, elegantemente decorada e frequentemente acompanhada de um molho de mostarda picante. Este prato impressionante simbolizava a abundância e celebração, ocupando o lugar de destaque na mesa do banquete. Os convidados admiravam sua apresentação luxuosa, já que os cozinheiros se esforçavam para tornar a iguaria o mais extravagante possível. Com o tempo, os gostos mudaram e as pessoas começaram a preferir o peru por seu sabor mais suave e tamanho grande, tornando-o ideal para alimentar multidões. Hoje, o peru ocupa orgulhosamente o centro de muitas tradições natalinas, servindo como um delicioso lembrete de como os pratos festivos podem evoluir, mantendo sua rica história. Quais outras surpresas estão escondidas em nossos costumes festivos? Prepare-se para se surpreender com o Hotel Luxor.
Este ícone de Las Vegas não é apenas um hotel e cassino comum, é a terceira pirâmide mais alta do mundo. Com 107 metros de altura, a impressionante estrutura do Luxor é uma maravilha moderna que atrai visitantes de todo o mundo. Mas isso não é tudo. Dentro você encontrará o maior átrio do mundo em volume, criando um espaço aberto incrível que parece uma passagem para outro mundo. Os hóspedes podem explorar essa atmosfera única, repleta de restaurantes, lojas e atrações, enquanto desfrutam do design arquitetônico singular da pirâmide. Não é apenas um lugar para dormir, é uma experiência completa. A combinação de temas do Antigo Egito com entretenimento moderno faz do Luxor um destino imperdível. Então, esteja você aqui para tentar a sorte no cassino ou admirar o design, o Hotel Luxor é uma verdadeira joia de Las Vegas. Qual é o seu momento favorito ao visitar esta famosa pirâmide? Gestações ocultas acontecem quando uma mulher não percebe que está grávida, e esses casos são mais comuns do que você imagina. Estudos mostram que cerca de 1 em cada 500 gestações não é reconhecida até a metade da gravidez, e chocantes 1 em cada 2.500 permanecem sem ser notadas até o início do parto. Isso pode ocorrer por várias razões. Algumas mulheres podem confundir os sintomas da gravidez com outra coisa, ou ter sintomas mais leves do que esperavam. Outras podem não saber que estão grávidas porque continuam a ter menstruações regulares. Esse fenômeno pode criar uma situação inesperada durante o parto, quando uma mulher despreparada se vê de repente em trabalho de parto. Compreender as gestações ocultas destaca a complexidade da reprodução humana e a importância de consultas médicas regulares. Será que existem ainda mais surpresas sobre a gravidez que estão por vir? Você já se perguntou por que o Monte Olimpo é tão enorme? O Monte Olimpo, o maior vulcão do Sistema Solar, se eleva a 22 quilômetros, quase 3 vezes a altura do Everest. Uma das razões para esse crescimento incrível é a geologia única de Marte. Ao contrário da Terra, onde as placas tectônicas se movem e se deslocam, Marte tem pouca atividade tectônica. Isso significa que a lava pode fluir e se acumular livremente por bilhões de anos, permitindo que o Monte Olimpo cresça continuamente. Além disso, a gravidade em Marte é mais baixa do que na Terra, o que permite que as estruturas vulcânicas se elevem sem desmoronar sob seu próprio peso. A combinação desses fatores resulta em uma formação impressionante que domina a paisagem marciana. Portanto, da próxima vez que você olhar para imagens de Marte, lembre-se de que o Monte Olimpo é um gigante, moldado pela tranquilidade do planeta e sua gravidade leve, erguendo-se orgulhosamente para todos verem. Suna Arashi está passando por uma crise séria. Recentes notícias mostram que todo o sistema em Suna Arashi está em colapso, o que pode ser um ponto de virada para essa região interessante. Essa mudança drástica pode alterar a paisagem, a economia e a vida cotidiana dos seus habitantes. O colapso levanta questões urgentes sobre o futuro, o que causou essa crise e como isso afetará o ecossistema e as comunidades em Suna Arashi. Especialistas acreditam que tanto fatores naturais quanto humanos podem ter contribuído para essa situação complexa. Por isso, é importante que as autoridades locais e ativistas se unam para a recuperação. A perda de um sistema estabelecido significa que os recursos não estão mais funcionando de forma ideal, afetando tudo, desde o abastecimento de alimentos até as estruturas sociais. Enquanto a comunidade enfrenta incertezas, há uma chance de que inovações e resiliência surjam. Como Suna Arashi poderá se recuperar e prosperar nessa nova realidade? O caminho à frente certamente será desafiador, mas também é um momento para novas oportunidades. Você vai se surpreender. Os besouros Hércules são incrivelmente fortes. Essas criaturas fascinantes que vivem na América Central e do Sul estão entre os animais mais fortes em relação ao seu tamanho. Imagine levantar algo que pesa 850 vezes mais do que você. É isso que esses besouros conseguem fazer. Para comparar, é como se uma pessoa levantasse um caminhão completamente carregado. Essa força impressionante vem de sua estrutura muscular única e corpo compacto, que se desenvolveram ao longo do tempo para ajudá-los a se locomover no ambiente e encontrar parceiros. Os besouros Hércules usam sua força para várias tarefas, como levantar materiais vegetais pesados ou competir com outros besouros, mostrando maneiras incríveis de como a natureza se adapta. Seu poder físico impressionante chama a atenção de cientistas e amantes da natureza, lembrando-nos de quão extraordinário pode ser o mundo animal. Você já viu um besouro Hércules em ação? Você não vai acreditar nessa ação absurda.
Um ex-funcionário processou seu antigo chefe, pedindo nada menos que 1,8 milhão de dólares como indenização. Mas o que levou a um pedido tão exorbitante? O trabalhador afirma que seu chefe frequentemente soltava gases quando estavam juntos, criando um ambiente de trabalho extremamente desconfortável. Segundo a ação, essa constante flatulência não apenas envergonhava o funcionário, mas também atrapalhava seu trabalho. Imagine como é difícil se concentrar nas tarefas quando você é distraído por essas coisas. Esse caso inusitado levanta questões sobre comportamento no local de trabalho e direitos dos funcionários. Pode algo tão humano quanto gases ser considerado assédio? A ação toca em áreas inexploradas, misturando humor com questões sérias sobre respeito e profissionalismo no trabalho. Enquanto os tribunais lidam com casos únicos, vale a pena refletir sobre quais limites devem existir no ambiente profissional. As estrelas do mar têm uma maneira incrível de se mover. Esses seres fascinantes usam suas ventosas únicas para se locomover pelo fundo do mar e superfícies rochosas. Alterando a pressão da água em suas patas tubulares, elas conseguem deslizar e se adaptar ao ambiente. Cada pata tubular funciona como uma pequena bomba flexível. Quando a estrela do mar quer avançar, ela contrai os músculos em uma das patas, criando uma sucção que a puxa para a superfície. Depois, ela pode liberar essa pressão, permitindo que outra pata se empurre e faz a estrela do mar avançar. Esse método é não apenas eficiente, mas também ajuda na busca por alimentos como moluscos e conchas, abrindo-os com suas patas. A estrutura complexa do seu sistema de locomoção permite que elas se movam em diferentes terrenos, provando que uma abordagem lenta e firme realmente pode levar ao sucesso no mundo subaquático. Da próxima vez que você ver uma estrela do mar, lembre-se de que sob sua superfície acontece muito mais do que parece à primeira vista. Você sabia que James Robban projetou a Casa Branca? Este incrível monumento, residência dos presidentes dos Ikusiaknakshira, tem uma história rica que muitos desconhecem, e um imigrante irlandês teve um papel importante nisso. James Robban chegou à América no final do século XVIII, trazendo uma sólida experiência em arquitetura. Quando o governo dos Iroquois procurou um arquiteto para criar a residência oficial, Robban apresentou seu projeto, que combinava habilmente elementos neoclássicos com funcionalidade. Sua visão garantiu o contrato, e a construção da Casa Branca começou em 1792. Apesar das dificuldades, como a tensão política e recursos limitados, Robban não desistiu, e a Casa Branca foi concluída em 1800. Infelizmente, muitos ainda acreditam que apenas arquitetos americanos são responsáveis pelo seu design. Essa omissão ignora a contribuição significativa de Robban para um dos edifícios mais icônicos do mundo. Seu legado nos lembra das diversas influências que moldam os monumentos nacionais, destacando a mistura de culturas que define a rica história da América. Não é interessante pensar nas histórias por trás de lugares tão famosos? É verdade que alguém sobreviveu a 46G? Em um experimento surpreendente, John Stapp, um pioneiro da medicina aeronáutica, passou por uma aceleração incrível de mais de 46G. Essa força extrema é mais de 46 vezes a gravidade e fazia parte de seu trabalho, testando os limites do corpo humano. No teste, Stapp estava preso a um trenó de foguete, que depois desacelerava rapidamente, simulando condições que podem ocorrer em acidentes aéreos. Surpreendentemente, ele sobreviveu a essa enorme força, embora tenha sofrido consequências. Ele teve danos na visão devido ao estresse intenso em seu corpo. Vivendo até os 89 anos, Stapp se tornou uma figura influente em pesquisas de segurança, oferecendo ideias valiosas sobre como proteger melhor pilotos e passageiros. Seus ousados experimentos mostraram quão resistente o corpo humano pode ser em condições extremas, mas também destacaram os riscos de expandir os limites científicos. Prepare-se para eventos emocionantes com celebridades. Logan Paul recentemente chamou a atenção ao criticar o famoso músico Bad Bunny em uma entrevista. Por que, você pergunta? Paul se sentiu no centro das atenções de um documentário que destaca sua mansão em Porto Rico e os benefícios fiscais associados. Durante a exibição do documentário, os espectadores viram o estilo de vida luxuoso de Paul, incluindo sua vasta propriedade em uma vibrante região caribenha. No entanto, em vez de aproveitar a fama, ele enfrentou críticas e escrutínio sobre suas vantagens fiscais e seu impacto nas comunidades locais. Esse confronto entre dois grandes nomes da indústria do entretenimento levanta questões sobre riqueza, responsabilidade e as consequências da fama.
Com fãs de ambos os lados, o debate continua. Em quem você acredita e o que as celebridades devem considerar ao se mudarem em busca de vantagens. Você já esteve em uma sauna finlandesa? Na Finlândia, as saunas não são apenas um lugar para relaxar. Elas fazem parte da cultura. Imagine-se relaxando após um longo dia em uma sauna aconchegante de um hotel 3 estrelas, onde o vapor quente envolve você, ajudando a aliviar o estresse. Este hotel oferece não só quartos confortáveis, mas também convida os hóspedes a desfrutar dessa tradição tão querida. Na cultura finlandesa, as saunas são usadas para relaxar, socializar e até para conversas importantes. O calor relaxante abre os poros, melhora a circulação e pode ajudar na recuperação muscular. Muitos finlandeses frequentam a sauna regularmente, às vezes até uma vez por semana. Visitar a sauna em um hotel não só permite que você conheça os costumes locais, mas também traz muitos benefícios para a saúde. Portanto, se você estiver na Finlândia, não perca a oportunidade de experimentar esse aspecto único e revitalizante da vida finlandesa. Todo ano, em Breda, na Holanda, acontece algo incrível, o Carnaval dos Príncipes. Durante 3 dias, a cidade se transforma e as crianças assumem o controle. Este festival vibrante não é apenas sobre fantasias coloridas e desfiles animados. É um momento em que os membros mais jovens da comunidade são celebrados e têm a chance de governar sua cidade. As comemorações começam com uma cerimônia especial de coroação, onde as crianças escolhidas se tornam príncipe e princesa do evento. Elas lideram os desfiles, tomam decisões e até podem criar regras divertidas para o tempo do carnaval. As ruas se enchem de risadas, alegria e diversão, enquanto as famílias se reúnem para aproveitar as apresentações, jogos e deliciosas guloseimas. Essa tradição única ensina as crianças sobre liderança de uma forma divertida e fortalece os laços na comunidade. Portanto, se você estiver em Breda durante esse tempo mágico, prepare-se para celebrar com esses jovens governantes e vivenciar um festival como nenhum outro. Quer saber sobre as estranhas tradições funerárias de Bali? Na aldeia de Trunian, localizada nas tranquilas margens de Bali, existe um ritual assustador, mas fascinante, relacionado à morte. Aqui, os mortos são colocados em gaiolas de bambu abertas, aos pés de uma antiga árvore chamada Taraminian. Acredita-se que essa árvore única possui propriedades especiais que neutralizam o cheiro dos corpos em decomposição, tornando-se um elemento central dos costumes funerários locais. Ao passear por este lugar misterioso, você verá uma combinação incomum de ossos humanos, flores e crânios, criando uma paisagem impressionante à beira de um lago sereno. Essa prática reflete profundas crenças culturais sobre a vida, a morte e a conexão com a natureza. Em vez de enterrar seus entes queridos, os habitantes de Trunian honram sua memória, unindo espiritualidade à beleza do mundo ao redor. Os visitantes desta aldeia frequentemente sentem emoções intensas, não apenas pelo que vem, mas também pelo respeito demonstrado aos que partiram. Essa incrível combinação de reverência e natureza torna Trunian um lugar verdadeiramente único. Você consegue imaginar que a Nintendo faz entregas à noite? Em uma reviravolta surpreendente em sua estratégia de entrega, a Nintendo desenvolveu métodos noturnos para evitar roubos pela Yakuza, uma famosa organização criminosa japonesa. Ao optar pela escuridão, a Nintendo buscou minimizar o risco de que seus valiosos produtos caíssem em mãos erradas. Essa decisão inteligente não só mostrou seu compromisso em proteger seus consoles e jogos favoritos, mas também destacou os reais desafios que as empresas enfrentam em áreas urbanas. Com a chegada da noite, caminhões saem para garantir a entrega das últimas novidades em jogos nas lojas, sem chamar atenção indesejada. Essa abordagem proativa ajuda a Nintendo a manter sua reputação e a manter o interesse dos fãs em novos lançamentos. Então, da próxima vez que você desembalar um novo jogo da Nintendo, pode aproveitar os resultados de suas astutas manobras noturnas. Por que Sue Austin explora o mundo subaquático? Sue Austin levou a ideia de mobilidade a um novo patamar com sua incrível cadeira de rodas subaquática. Não é apenas uma cadeira comum, é uma maravilha da engenharia que a permite deslizar graciosamente sob as ondas. Usando sistemas de propulsão especiais, ela pode se mover livremente debaixo d'água, explorando ecossistemas marinhos que muitos de nós só sonhamos. Essa tecnologia inovadora desafia as noções tradicionais de mobilidade para pessoas com deficiência. A jornada de Austin também traz uma mensagem poderosa.
Todos merecem a oportunidade de explorar e apreciar a beleza do nosso planeta, independentemente de limitações físicas. Suas impressionantes apresentações subaquáticas mostram não apenas seu talento artístico, mas também ressaltam a importância da acessibilidade em todos os aspectos da vida. E qual será a sua próxima aventura? Adivinhe o que realmente ajuda a relaxar e a ter bem-estar? A atividade física, como caminhar e nadar, é fundamental para manter a saúde mental e física. Essas atividades ajudam a reduzir o estresse e a melhorar o humor, facilitando o relaxamento após um dia longo. Quando você caminha, seu corpo libera endorfinas, os hormônios da felicidade. Nadar, por sua vez, é uma maneira agradável de se refrescar e também um ótimo exercício que melhora a saúde cardiovascular e fortalece os músculos. Ao incluir essas atividades na sua rotina, você cria um estilo de vida equilibrado que promove relaxamento e bem-estar. Imagine como é revigorante nadar em um dia quente ou como uma simples caminhada no parque pode clarear sua mente. Encontrar tempo para se exercitar não exige uma academia. Pode ser tão simples quanto sair para a rua ou ir à piscina mais próxima. Então, por que não fazer caminhadas e natação parte do seu autocuidado? Seu corpo e sua mente vão agradecer. Mergulhe no emocionante Festival de Pajo de Java, na Indonésia. Neste vibrante evento, o público testemunha corridas de touros em campos lamacentos. Imagine os agricultores segurando firmemente as caudas de touros poderosos, que correm a toda velocidade, criando um espetáculo incrível. Este festival único não só mostra a força e resistência dos touros, mas também destaca a cultura local e a agricultura da região. O público aplaude entusiasmado, enquanto a lama voa e a adrenalina aumenta, enquanto desfrutam de pratos tradicionais e música ao vivo. O Festival de Pajo Java é uma prova da forte conexão entre os agricultores e seus animais, celebrando o trabalho árduo e o espírito comunitário. Se você estiver na Indonésia nessa época, não perca este evento inesquecível, cheio de energia e tradições. O que você acha que essas corridas únicas fazem para unir as pessoas? Você ficará surpreso ao descobrir que a maior parte do universo é invisível. Você sabia que menos de 15% do universo é composto de matéria visível? Isso inclui tudo o que podemos ver, como planetas, estrelas e galáxias. Os outros 85% são formados por matéria escura e energia escura. Embora esses componentes misteriosos do universo não emitam luz e não possam ser observados diretamente, os cientistas sabem que eles existem graças aos seus efeitos gravitacionais sobre os objetos visíveis. Por exemplo, a matéria escura ajuda a manter as galáxias unidas, evitando que se dispersem devido à rotação. A energia escura, por sua vez, é considerada a causa da aceleração da expansão do universo. Embora não possamos vê-los, entender a matéria escura e a energia escura é fundamental para compreendermos o cosmos. Que outras maravilhas podem estar escondidas além da nossa visão? É verdade que um urso se tornou tenente? Após a Segunda Guerra Mundial, um urso único chamado Wojtek se tornou uma celebridade por causa de sua incrível história no zoológico de Edimburgo, na Escócia. Wojtek não era um urso comum. Ele era um urso pardo sírio que foi adotado por soldados poloneses durante a guerra e criado desde filhote. Seu caráter alegre e lealdade permitiram que ele servisse junto com as tropas, carregando cargas pesadas e levantando o moral dos soldados em tempos difíceis. Quando a guerra terminou, Wojtek começou uma nova vida no zoológico, cercado por visitantes que se encantavam com sua história. Em um gesto tocante, os militares lhe deram o título de tenente, reconhecendo não apenas sua contribuição durante a guerra, mas também a profunda conexão que se formou entre ele e os soldados. Essa recompensa incomum se tornou um símbolo de amizade e lealdade, mostrando como circunstâncias extraordinárias podem levar a laços surpreendentes. A história de Wojtek vive lembrando-nos das relações incríveis que as pessoas podem estabelecer com os animais, mesmo nos momentos mais difíceis. Você já se perguntou por que a espuma de sabão é branca? A razão para esse fenômeno interessante está na forma como a luz interage com as pequenas bolhas que se formam quando o sabão é misturado com água e ar. Quando você bate o sabão com água, cria uma massa espumosa cheia de bolhas microscópicas. Essas bolhas dispersam a luz, assim como nuvens ou neve fresca, fazendo com que a espuma pareça branca ou clara. Mesmo que seu sabão seja azul brilhante ou rosa intenso, a espuma em si parecerá quase igual. Isso acontece porque a estrutura fina da película de sabão não tem pigmento suficiente para mudar a cor geral da espuma.
No entanto, se você olhar de perto para as películas de sabão muito finas, pode notar lindas cores do arco-íris dançando em sua superfície. Esse é um efeito bonito, causado pela interferência das ondas de luz, criando padrões coloridos quando visto de um ângulo certo. Então, da próxima vez que você ver espuma de sabão, lembre-se de que não são apenas bolhas comuns, é um espetáculo deslumbrante, resultado da magia da luz. Acredite ou não, o assobio pode ser uma língua. Em uma pitoresca vila nas montanhas da Turquia, existe uma prática surpreendente chamada Kuş Dili, onde os moradores se comunicam usando técnicas complexas de assobio. Essa forma única de comunicação permite que os habitantes da vila transmitam mensagens através de rochas e vales, a distâncias que seriam difíceis de alcançar com palavras. Imagine estar de um lado de um cânion e assobiar para um amigo que está a várias milhas de distância, usando sua voz de uma maneira totalmente diferente. No entanto, o Kuş Dili não é apenas um som, é uma língua rica com seu próprio vocabulário e entonações que refletem emoções e urgência. Os moradores da vila aperfeiçoaram essa habilidade ao longo de gerações, adaptando seus assobios para transmitir diferentes significados, desde simples cumprimentos até discussões complexas. Isso demonstra a criatividade humana e as diversas maneiras pelas quais podemos nos conectar através de paisagens que, de outra forma, poderiam nos separar. É incrível como uma melodia pode superar distâncias tão grandes. O que realmente afeta a resistência de um carro? Na China, ocorreu um caso curioso com um Honda CR-V que, após um acidente, continuou funcionando normalmente. Esse evento chamou a atenção de engenheiros e amantes de carros. Eles iniciaram uma investigação para entender como esse veículo conseguiu seguir em frente sem danos visíveis após a colisão. Normalmente, quando os carros sofrem impactos, esperamos ver danos, como chassis quebrados ou sistemas com problemas. No entanto, o funcionamento contínuo deste CR-V levanta questões importantes sobre os padrões de segurança dos veículos e inovações no design. Será que este modelo tem uma estrutura robusta? Ou sistemas de segurança modernos foram ativados para ajudá-lo a suportar o impacto? Quaisquer que sejam as respostas, esse caso pode influenciar o futuro do design de carros e dos testes de segurança. Não é incrível o quanto podemos aprender com um único evento inesperado? Descubra o verdadeiro nome de Larry, o cara do cabelo. Você sabia que a pessoa por trás do personagem cômico Larry se chama, na verdade, Daniel Lawrence Whitney? Embora ele seja famoso por seu forte sotaque sulista e piadas engraçadas, Whitney nasceu e cresceu no meio oeste, especificamente na cidade de Pawnee, em Nebraska. Seu sotaque é parte de um personagem cuidadosamente elaborado que ressoa com o público que adora seu olhar humorístico sobre a vida. Essa persona permite que ele se conecte com os fãs através de um humor acessível e pé no chão, tornando-o uma figura importante na comédia stand-up e na televisão, especialmente por seus papéis em vários filmes de animação. A jornada de Whitney de Nebraska à fama nacional mostra como aceitar suas raízes, mesmo que exageradas por motivos cômicos, pode tocar muitas pessoas. Apesar da persona, ele frequentemente se lembra de suas experiências reais, crescendo no meio oeste, usando uma mistura de verdade e exagero para criar piadas memoráveis. Então, da próxima vez que você o ouvir, lembre-se de que por trás da risada está uma pessoa real, Daniel, que traz diversão com sua abordagem única. Adivinhe o que realmente influencia as diferenças no arroz? É uma jornada fascinante do grão até o prato. O arroz integral e o arroz branco vêm do mesmo grão, mas passam por processos de preparo muito diferentes. O arroz integral mantém a casca e o germe, que são ricos em fibras, vitaminas e minerais. Isso o torna uma verdadeira fonte de nutrientes em comparação ao arroz branco. Por outro lado, o arroz branco tem essas camadas removidas, resultando em uma textura mais macia e um tempo de cozimento mais rápido, mas à custa dos nutrientes. Muitos acham o arroz branco mais prático por sua longa durabilidade e rapidez no preparo. No entanto, quando se trata de benefícios para a saúde, o arroz integral frequentemente leva a melhor. Sua alta quantidade de fibras significa que ele é digerido mais lentamente, ajudando a manter a sensação de saciedade por mais tempo e proporcionando uma liberação de energia estável. Considerando essas diferenças, qual arroz você prefere? Está pronto para dar uma chance ao arroz integral e torná-lo a estrela dos seus pratos? É verdade que o kabaddi existe há mais de 4.000 anos.
Este esporte fascinante, que se acredita ter surgido na Índia, é um dos jogos em equipe mais antigos que ainda são jogados hoje. O kabaddi combina elementos emocionantes de pega-pega e luta, tornando-se um desafio não apenas de força, mas também de estratégia e habilidade. Os jogadores entram alternadamente na metade do time adversário, tentando tocar o maior número possível de jogadores, enquanto seguram a respiração. A característica única é que eles precisam repetir a palavra kabaddi, que deu nome ao esporte. Isso faz com que os jogadores mantenham a calma e a concentração sob pressão. Ao longo dos séculos, o kabaddi se tornou um esporte popular em toda a Ásia do Sul, especialmente na Índia, onde tem uma enorme audiência. Com o surgimento de ligas profissionais, o jogo ganhou popularidade internacional, atraindo fãs e jogadores de todo o mundo. Não é incrível como um jogo pode conectar culturas e gerações? Gerald Ford entrou para a história como a única pessoa a ocupar os cargos de vice-presidente e presidente dos Eksikara Itwo, sem ter sido eleito para nenhum deles. Depois de ser vice-presidente de Nixon, Ford assumiu a presidência em 1974, quando Nixon renunciou em meio ao escândalo Watergate. Esse momento foi extremamente importante, pois ele se tornou líder em um período difícil da história americana. No entanto, seu governo enfrentou desafios. Ford teve uma forte oposição e foi derrotado por Jimmy Carter nas eleições de 1976, tornando esse capítulo único na política dos Yukimura. A trajetória de Ford nos lembra como eventos inesperados podem impactar o legado de uma pessoa na política, levantando questões sobre a natureza da liderança em tempos turbulentos. Um indivíduo pode alcançar a grandeza em meio a contradições? Sim, é verdade. O morango é uma das poucas frutas que tem suas sementes do lado de fora, o que o torna único. Cada morango tem cerca de 200 pequenas sementes, que parecem pintinhas fofas na superfície vermelha. Essa característica não é apenas para enfeitar, ela ajuda na reprodução da planta. Cada semente é um ovário separado, por isso o morango é considerado um fruto agregado. Ao contrário da maioria das frutas que têm sementes dentro, o morango permite que os polinizadores cheguem facilmente às sementes, atraindo insetos em busca de um lanche doce. Além disso, essas pequenas sementes são ricas em nutrientes, adicionando um crocante a cada pedaço saboroso. Da próxima vez que você saborear um morango suculento, lembre-se de que você não está apenas degustando uma delícia, mas apreciando uma fruta que é um verdadeiro milagre botânico. Incrível, mas verdade. The Beatles mudaram a tecnologia. Quando The Beatles assinaram um contrato com a EMI em 1962, eles não apenas revolucionaram a música, mas também tiveram um impacto inesperado nas tecnologias. Essa parceria marcante ajudou a EMI a aumentar suas receitas, permitindo que a empresa investisse em vários projetos inovadores. Um dos resultados significativos desses investimentos foi o trabalho do cientista da EMI, Godfrey Hounsfield, que desenvolveu a tecnologia de tomografia computadorizada. A invenção de Hounsfield transformou a medicina, permitindo que os médicos visualizassem o interior do corpo humano com uma precisão incrível, melhorando significativamente o diagnóstico de doenças. Essa tecnologia inovadora é essencial hoje em hospitais e desempenha um papel crucial na salvaguarda de vidas. Então, da próxima vez que você ouvir uma música dos Beatles, lembre-se de que essa banda lendária também ajudou a abrir caminho para avanços na saúde. Quem diria que a música poderia levar a inovações tão incríveis? É verdade que a batata frita é belga. Você pode se surpreender ao descobrir que o que chamamos de batata frita, na verdade, tem origem na Bélgica. Embora muitos associem a batata frita à culinária francesa, essa deliciosa iguaria nasceu em um pequeno e pitoresco país chamado Bélgica. A lenda diz que no final dos anos 1600, os pobres moradores de uma vila no vale do rio Mosa fritavam pequenos peixes para comer, mas quando os rios congelavam no inverno, eles começaram a cortar e fritar batatas. Essa iguaria saborosa rapidamente se tornou popular, levando ao desenvolvimento de diferentes técnicas e estilos de fritura. O lanche crocante favorito acabou chegando à França, onde foi popularizado e ganhou um nome. Isso mostra como a comida é um ótimo exemplo de influência cultural, já que diferentes nações assimilam e adaptam pratos, criando sabores e tradições únicas. Então, da próxima vez que você saborear um prato de batatas fritas, lembre-se de suas raízes belgas. Não é incrível como as histórias culinárias se entrelaçam? Você sabia que o Japão tem mais de 14 mil ilhas? Esse fato incrível pode surpreendê-lo,
pois o Japão é frequentemente visto como uma grande terra. Na verdade, ele é composto por cerca de 14.125 ilhas, que variam em tamanho desde grandes como Honshu, a maior ilha do país, até pequenas ilhas desabitadas. Essas ilhas se estendem por mais de 3.000 quilômetros de norte a sul e incluem 4 ilhas principais: Honshu, Hokkaido, Kyushu e Shikoku. Cada ilha tem uma cultura, geografia e fauna únicas, contribuindo para a rica diversidade do Japão. Desde os picos nevados de Hokkaido até as praias tropicais de Okinawa, as ilhas oferecem paisagens e experiências deslumbrantes. Ilhas menores, em geral, são menos povoadas, proporcionando lugares tranquilos e belos parques naturais. Compreender a geografia do Japão ajuda a apreciar sua complexidade cultural e história. Não é surpreendente a quantidade de diversidade que existe em um só país? Acredite ou não, lesmas carregam suas casas com elas. Esses seres incríveis têm conchas duras e espiraladas que servem como uma importante proteção. Feitas principalmente de carbonato de cálcio, as conchas crescem junto com as lesmas, permitindo que elas fiquem seguras de predadores famintos e condições climáticas adversas. Quando enfrentam perigo, as lesmas podem rapidamente se retrair para suas conchas, fechando a entrada com muco ou uma tampa chamada opérculo, que oferece proteção extra. Essa adaptação inteligente ajuda-as não apenas a evitar a desidratação, mas também a ter um abrigo aconchegante em tempos difíceis. Imagine poder levar sua casa com você para qualquer lugar. Na próxima vez que você ver uma lesma, lembre-se de que sua concha única não é apenas um elemento bonito, mas uma proteção vital na natureza. Por que o túmulo de Shakespeare ameaça os ladrões? Este famoso dramaturgo, conhecido por sua linguagem rica e habilidade de contar histórias, deixou um aviso sério em sua lápide. Seu túmulo está localizado em Stratford-upon-Avon, e a epígrafe soa como uma maldição para aqueles que ousarem perturbar seu descanso. Shakespeare pede aos futuros visitantes que respeitem seus restos mortais, alertando que quem desenterrar seu túmulo enfrentará consequências terríveis. Essa combinação interessante de estilo poético e preocupação prática reflete o quanto ele levava a sério seu último local de descanso. Essa maldição também sugere o medo comum de saques de túmulos em sua época, uma ameaça real que preocupava muitas famílias. Ao colocar esse aviso, Shakespeare garantiu que seu legado como escritor permanecesse intacto, lembrando a todos nós da importância de respeitar os que partiram. Você teria coragem de perturbar um legado tão poderoso? É verdade que esqueceram uma tesoura em alguém? O vietnamita Nguyen Dinh Tu fez uma descoberta surpreendente quando os médicos realizaram uma série de testes e descobriram que ele viveu quase 18 anos com uma tesoura cirúrgica dentro do abdômen. Essa situação incomum ocorreu após uma cirurgia que ele teve em 2003. A equipe cirúrgica, infelizmente, não percebeu a tesoura após o término da operação. Embora isso possa parecer uma história estranha, destaca a importância da atenção na medicina. Os instrumentos médicos geralmente são contados antes e depois da cirurgia para evitar tais casos. No entanto, erros podem acontecer, levando a sérios riscos à saúde. O caso de Nguyen lembra tanto os pacientes quanto os profissionais de saúde sobre a necessidade de comunicação aberta e a prioridade da segurança durante as operações. O que podemos fazer para tornar as cirurgias mais seguras no futuro? Descubra a arte da carrossel de bicicletas de Robert Wexler. Esta criação única não é apenas um carrossel comum. É uma combinação incrível de criatividade e engenharia, feita com 9 bicicletas. Wexler, um artista inovador, criou esta obra de arte móvel para celebrar a alegria do movimento e o espírito do ciclismo. Cada bicicleta contribui para uma apresentação divertida, girando juntas e criando uma experiência visual fascinante. Ao assistir ao movimento, é impossível não sentir a energia e a emoção do design, mas o carrossel não é apenas bonito. Ele representa a ideia de que a arte pode ser interativa e divertida. Imagine-se pedalando em uma dessas bicicletas enquanto ela gira, compartilhando um momento de alegria com amigos e família. O carrossel de bicicletas de Wexler convida todos a experimentar a arte de uma maneira nova. Você já viu algo tão criativamente empolgante? Saturno é tão grande que cabem cerca de 755 terras dentro dele. Incrível, não é?
Ele é 95 vezes mais pesado que o nosso planeta e possui um sistema de anéis fascinante, além de mais de 80 luas, cada uma com tamanhos e características diferentes. Os anéis são impressionantes, feitos principalmente de partículas de gelo e alguns fragmentos rochosos, se estendendo por milhas e criando um espetáculo deslumbrante em nosso sistema solar. Mesmo estando longe, observar Saturno através de um telescópio revela sua linda superfície listrada e seu sistema de anéis impressionante, capaz de deixar qualquer um sem palavras. Seu tamanho enorme nos lembra da diversidade e dinamismo do nosso sistema solar. Saturno simboliza as maravilhas da exploração espacial, despertando curiosidade sobre o que existe além do nosso planeta. Cientistas estão sempre estudando esse gigante gasoso para desvendar seus mistérios e aprender mais sobre a formação dos planetas. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, lembre-se de quão imenso é Saturno. Prepare-se para se surpreender com os sabores misteriosos dos dum-dums. Você sabia que esses deliciosos pirulitos têm uma característica única? Em vez de uma receita secreta, os sabores misteriosos dos dum-dums são criados a partir de sobras de duas produções diferentes. Quando os confeiteiros terminam de fazer seus sabores populares, às vezes sobram restos que poderiam facilmente ser descartados. Em vez de jogar essas misturas interessantes fora, eles decidiram brilhantemente combiná-las no que conhecemos como sabores misteriosos. Cada vez que você coloca um na boca, pode experimentar uma incrível mistura de prazer frutal. A diversão está na incerteza, e muitas pessoas adoram o desafio de adivinhar qual sabor estão provando. Não é apenas um doce, é uma aventura para suas papilas gustativas. Então, da próxima vez que você desembrulhar um dum-dum, será que você terá a sorte de descobrir uma surpresa agradável dentro? Descubra a história da bandeira das Filipinas. Esta bandeira vibrante é não apenas um símbolo nacional, mas também um indicador interessante do espírito do país. Quando há paz nas Filipinas, a cor azul se destaca no topo, simbolizando tranquilidade e harmonia. Porém, em tempos de conflito ou guerra, a bandeira é invertida e a cor vermelha fica acima, sinalizando a prontidão para defender a nação. Essa característica única reflete o espírito dos filipinos e a importância do orgulho nacional. A bandeira também possui um triângulo branco e 3 estrelas, que representam as 3 principais regiões geográficas do país: Luzon, Visayas e Mindanao. Sempre que você vê a bandeira, ela conta uma história de resistência, coragem e esperança por um futuro melhor. Essa dupla função da bandeira ajuda os cidadãos a reconhecerem o status de sua nação, fortalecendo o sentimento de unidade e a identidade comum entre os filipinos em todo o mundo. Quais outras bandeiras no mundo têm significados tão marcantes? Você pode acreditar que o primeiro voo comercial foi em 1914? Em 1º de janeiro de 1914, a história decolou quando o primeiro voo comercial aconteceu entre São Petersburgo e Tampa, na Flórida, percorrendo 21 milhas em apenas 23 minutos. Essa viagem pioneira foi possível graças ao Benoist 14, um pequeno biplano que transportava um passageiro sortudo, um saco de correio e o piloto. Imagine a emoção de ver o mundo do alto pela primeira vez. Naquela época, voar era uma ideia completamente nova, e esse voo histórico abriu as portas para as viagens aéreas como conhecemos hoje. As pessoas estavam ansiosas para experimentar essa incrível novidade, embora tenha levado um tempo até que os voos comerciais se tornassem populares. Ao mostrar que voar pode ser seguro e eficiente, a viagem de 1914 pavimentou o caminho para a indústria da aviação moderna. Hoje, as viagens aéreas nos conectam a lugares remotos, tornando locais distantes parecidos com passeios de um dia. Não é incrível pensar em quão longe chegamos desde aquele voo marcante? O que realmente move o espírito esportivo olímpico? Larry Lemieux, um talentoso velejador canadense, mostrou uma coragem incrível nas Olimpíadas de 1988, em Seul. Durante a corrida, quando parecia que ele estava a caminho da medalha de prata, Lemieux viu 2 concorrentes lutando pela vida na água após sua embarcação virar. Sem hesitar, ele decidiu abandonar a competição e correu para ajudá-los, demonstrando que o espírito esportivo é mais importante que a vitória. Seu ato altruísta não apenas salvou vidas, mas também inspirou muitos que estavam presentes. Essa decisão notável lhe rendeu a prestigiosa medalha Pierre de Coubertin, uma recompensa que reconhece exemplos excepcionais de espírito esportivo nas Olimpíadas. A história de Lemieux é um poderoso lembrete de que a verdadeira vitória, muitas vezes, está em nossa disposição de ajudar os outros, provando que o espírito olímpico vai além das medalhas.
O que você acha que motiva os atletas a colocar os outros em primeiro lugar? Difícil de acreditar, mas a gravidade não é a mesma em todo lugar. A gravidade na Terra pode mudar, dependendo de onde você está. Por exemplo, ao nível do mar, a gravidade é um pouco mais forte do que no topo de uma montanha alta. Isso acontece porque quanto mais alto você vai, como em uma montanha, mais longe você fica do centro da Terra, o que diminui a atração. Além disso, a gravidade varia pelo mundo por causa da forma do nosso planeta. No Equador, a Terra é um pouco mais larga, o que faz a gravidade ser mais fraca do que nos polos, onde é mais forte. Isso ocorre porque a Terra não é uma esfera perfeita, ela é mais como uma esfera achatada. Fatores geológicos locais, como a densidade da crosta terrestre, também podem afetar a força da gravidade. Então, esteja você em uma montanha ou em uma planície, você sente diferentes níveis de gravidade. Bastante surpreendente, não é? Você pode se surpreender. Voos podem pousar em lugares inesperados. Você já ouviu falar de voos que não chegam aos destinos planejados? Pode parecer estranho, mas às vezes, aviões acabam em oceanos, desertos ou até em locais remotos como o Rio Okavango em Barcelona. Quando ocorrem problemas sérios como falhas técnicas ou condições climáticas adversas, os pilotos priorizam a segurança e podem optar por pousar em condições menos adequadas. Esses pousos de emergência, embora raros, nos lembram que a segurança na aviação é sempre a prioridade. A decisão muitas vezes depende de fatores como a proximidade de aeroportos, terreno disponível e possibilidade de resgate. Para os passageiros, isso pode ser uma experiência confusa, mas felizmente pilotos e tripulações experientes estão preparados para essas situações, garantindo a segurança acima de tudo. Então, da próxima vez que você embarcar em um voo, lembre-se de que nem toda viagem leva você exatamente aonde você espera. Pouca gente sabe disso sobre Napoleão. Depois de governar a maior parte da Europa, Napoleão Bonaparte enfrentou uma reviravolta inesperada em sua vida quando foi exilado para a pequena ilha italiana de Elba. Em 1814, após a derrota na Guerra da Sexta Coalizão, o poderoso líder ficou sem trono e foi enviado para essa ilha remota, de apenas 34 quilômetros quadrados. Apesar das paisagens pitorescas, a vida em Elba contrastava fortemente com os luxuosos palácios, onde ele vivia como imperador. Lá, Napoleão teve que se adaptar a uma vida mais tranquila, cercado por apenas algumas centenas de habitantes locais. Curiosamente, ele não desperdiçou esse tempo. Começou várias reformas na ilha, incluindo melhorias na infraestrutura e na administração local. No entanto, sua paixão pelo poder permaneceu. Apenas um ano depois, ele escapou de Elba e voltou à França, onde recuperou o controle por um breve período, antes de sofrer a derrota final na Batalha de Waterloo. Esse período de exílio continua sendo um marco importante em sua vida e na história. Um fato interessante sobre os Rosenbergs. Julius e Ethel Rosenberg se tornaram conhecidos durante a Guerra Fria, quando foram presos por, supostamente, transmitir segredos atômicos para a União Soviética. O julgamento deles em 1951 chocou o país, pois foram acusados de espionagem, um crime grave na época de tensão entre os Iwara e os soviéticos. O casal insistiu em sua inocência, mas as provas contra eles convenceram os jurados, resultando em sua condenação. Em uma decisão histórica, os Rosenbergs foram condenados à morte em 1953, tornando-se os primeiros civis americanos a receber tal pena por espionagem. Sua execução gerou intensos debates sobre justiça, medo e os limites do patriotismo, levantando questões que ainda são relevantes hoje. Muitos os viam como mártires, enquanto outros os consideravam traidores. O julgamento e a execução destacaram a intensa paranoia e as batalhas ideológicas da época, deixando uma marca permanente na história americana. Como a história deles continua a influenciar nossa percepção sobre espionagem e justiça. A maioria das pessoas não sabe, mas existem parques cobertos. Imagine entrar no parque Shimalayan Space Shake na China, o maior parque coberto do mundo. Este lugar incrível não é apenas enorme, mas também cheio de diversão e alegria. Com investimentos impressionantes de mais de 1,4 bilhão de euros, o parque oferece atrações, incluindo um aquário gigante repleto de criaturas marinhas coloridas e ondas artificiais que fazem você se sentir na praia, sem precisar de protetor solar. Tecnologias modernas criam uma atmosfera emocionante, deixando os visitantes maravilhados enquanto exploram várias áreas,
destinadas ao entretenimento e aos amantes de emoções. Quer aprender sobre a preservação dos oceanos no aquário ou surfar nas ondas? Aqui tem algo para todos. Parques cobertos como este desafiam a ideia tradicional de entretenimento ao ar livre e permitem desfrutar das maravilhas da natureza e aventuras, independentemente do clima. Então, por que esperar? Mergulhe no futuro dos parques de diversões hoje mesmo. Por que o paramédico entrou para a história? Em 2001, Matthew McIntyre, que estava fora de serviço na época, viveu um momento incrível e aterrorizante quando foi atropelado por um carro a 70 milhas por hora, enquanto ajudava em um acidente. A força do impacto foi tão grande que ele voou 118 pés, quase metade do comprimento de um campo de futebol. Inicialmente, seu médico no pronto-socorro, Dr. Eric Brader, achou o caso notável e sugeriu enviá-lo para o livro dos recordes. No entanto, McIntyre levou isso na brincadeira e ignorou a proposta. Mas o Dr. Brader não desistiu e enviou a documentação mesmo assim. Em uma reviravolta surpreendente, isso foi aprovado em 2003 e oficialmente incluído na edição de 2008. Esse caso curioso nos lembra o quão imprevisível a vida pode ser, mesmo para aqueles que salvam os outros. Por que há tantas livrarias em Edimburgo? Edimburgo, na Escócia, é a cidade britânica com mais livrarias por habitante, refletindo seu rico legado literário. As ruas desta cidade vibrante estão repletas de livrarias, e aqui reina o amor pela leitura e pelas histórias. Desde aconchegantes sebos cheios de tesouros, até lojas modernas com os últimos best-sellers, cada canto tem seu charme único. Festivais famosos como o Festival Internacional do Livro de Edimburgo intensificam essa paixão, atraindo autores e amantes de livros de todo o mundo. Eventos comunitários, clubes de leitura e sessões de leitura criam uma forte conexão entre as pessoas e a literatura, tornando a leitura não apenas um hobby, mas uma parte importante da identidade de Edimburgo. Não é inspirador ver como a cidade ganha vida através do amor pelos livros? É verdade que as vacas têm 4 estômagos? Sim, é surpreendente. As vacas não têm 4 estômagos separados. Elas têm um estômago que é dividido em 4 partes: o rumen, a rede, o livro e o coágulo. Esse sistema único de digestão ajuda as vacas a processar eficientemente seu alimento principal, a grama. Quando as vacas comem grama, ela primeiro vai para o rumen, onde os micro-organismos ajudam a quebrá-la. Depois, ela passa para a rede, que retém os pedaços grandes. A comida parcialmente digerida então vai para o livro, onde a água é absorvida, e finalmente para o coágulo, onde ocorre a digestão principal. Esse processo incrível permite que as vacas transformem materiais vegetais duros em nutrientes essenciais que sustentam seu crescimento, produção de leite e necessidades energéticas gerais. A natureza não é incrível? Adivinha o que realmente causa cancelamentos de voos hoje? Um recente incidente com um voo da Brussels Airlines para Viena mostra como pode ser estranho viajar de avião. O voo foi cancelado inesperadamente quando um chapéu de um passageiro atingiu o piloto. Sim, você não ouviu errado. Quando o avião estava prestes a decolar, um chapéu foi jogado na cabine, o que assustou muito o piloto e o fez agir imediatamente. Esse evento incomum levou a uma rápida mudança de planos, demonstrando a natureza imprevisível dos voos. Em um mundo onde a segurança é a prioridade, até mesmo algo tão inofensivo como um chapéu pode causar caos e interromper uma viagem. Isso destaca a importância de manter uma atmosfera calma a bordo. Então, da próxima vez que você pensar no que pode dar errado durante um voo, lembre-se dessa história estranha. Que outras coisas inesperadas já aconteceram em aviões? Prepare-se para se surpreender com os enormes anéis de J47b. A NASA confirmou que o planeta J47b possui um conjunto impressionante de anéis, que são 200 vezes maiores do que os anéis de Saturno. Imagine uma visão tão grandiosa que até os majestosos anéis de Saturno parecem pequenos ao seu lado. Descoberto em 2012, J407b amplia nossa compreensão dos sistemas planetários e destaca a incrível diversidade do universo. Esse gigante gasoso distante orbita uma estrela a cerca de 420 anos-luz de distância, e seus enormes anéis se estendem por quase 90 milhões de quilômetros. Eles não são apenas maiores, mas também são compostos por uma série de anéis densos e gelados, o que dá a JK407b uma aparência fascinante que os cientistas buscam estudar mais a fundo.
Essa descoberta levanta questões intrigantes sobre como características tão grandiosas podem se formar e sobreviver em um ambiente caótico no espaço. Que outras maravilhas estão escondidas no universo, aguardando para serem descobertas? Fatos incríveis sobre o sapote negro. Essa fruta única, muitas vezes chamada de fruta do pudim de chocolate, surpreende as pessoas com seu sabor de sobremesa quando madura. Imagine morder uma fruta que tem gosto de um rico pudim de chocolate, mas sem culpa. O sapote negro é baixo em calorias e rico em vitamina C, tornando-se uma alternativa saborosa e saudável aos doces tradicionais. Originário do México e da América Central, essa fruta com casca verde fica marrom escura ou preta à medida que amadurece, lembrando a consistência do pudim. Você pode apreciá-lo fresco, adicionar a smoothies ou usar em sobremesas para um toque exótico. Se você deseja saciar sua vontade de doce ou apenas experimentar novos sabores, o sapote negro é uma fruta emocionante que vale a pena provar. Quantas sobremesas podem se gabar de serem ao mesmo tempo saudáveis e deliciosas? Prepare-se para se surpreender com a energia que seu cérebro gasta. Seu cérebro não é apenas um órgão, é uma máquina incrível que queima calorias. Em média, o cérebro humano consome cerca de 400 a 500 calorias por dia, mesmo quando você está apenas sentado em silêncio ou pensando profundamente. Esse consumo de energia é necessário para manter várias funções do cérebro, incluindo o controle dos pensamentos, movimentos e emoções. Curiosamente, períodos de pensamento intenso não aumentam a quantidade de calorias queimadas. As funções básicas do cérebro já exigem muita energia. Esse fato surpreendente significa que seu cérebro usa cerca de 20% de todas as calorias do seu corpo, embora represente apenas 2% do seu peso. Não é de se admirar que nos sintamos mentalmente cansados após longos períodos de concentração. Nosso cérebro está trabalhando ativamente. Então, da próxima vez que você estiver se preparando para um exame ou participando de uma tempestade de ideias, lembre-se de que seu cérebro queima energia como um pequeno fogão na sua cabeça. Não é incrível quanto esforço é necessário para nossos pensamentos? Descubra a força da erupção limnética. Imagine um lago tranquilo que de repente se transforma em um assassino silencioso, liberando enormes quantidades de dióxido de carbono de suas profundezas. Esse fenômeno natural, chamado de erupção limnética, ocorre quando o dióxido de carbono acumulado no lago sobe à superfície em uma explosão forte, criando uma nuvem que pode sufocar todos os organismos vivos ao redor. Essas erupções geralmente acontecem em lagos com atividade vulcânica, como o Lago Nyos, em Camarões, onde em 1986 ocorreu uma tragédia que levou quase 1.800 vidas. O dióxido de carbono, sendo mais pesado que o ar, desce para os vales próximos, substituindo o oxigênio e criando um ambiente asfixiante. É um lembrete vívido de como a natureza pode ser tanto bela quanto perigosa. Compreender as erupções limnéticas não só fascina os cientistas, mas também destaca a importância de monitorar os lagos quanto a riscos potenciais. Então, como podemos nos proteger de tais perigos ocultos que estão sob a superfície tranquila de nossos lagos? E se eu te contar sobre o gigantesco Kelencan? Essa incrível ave pré-histórica viveu na América do Sul e podia alcançar até 3 metros de altura, tornando-se uma das maiores aves de rapina já descobertas. Com um bico enorme de 40 centímetros, o Kelencan era capaz de caçar e se alimentar de diversas presas, assim como alguns dinossauros. Imagine uma ave tão grande que poderia competir com um tiranossauro. Os cientistas acreditam que o Kelencan viveu em uma época em que a paisagem era rica em outros grandes seres, o que provavelmente influenciou suas características evolutivas, ajudando-o a se tornar um predador dominante. Essa impressionante ave é apenas uma das muitas espécies fascinantes que existiram milhões de anos atrás, destacando a incrível diversidade da vida na Terra durante a pré-história. Como uma criatura tão majestosa se encaixava em seu ecossistema? Você já se perguntou por que as baleias jubarte são únicas? Esses magníficos seres têm algo especial em suas cabeças e nadadeiras. Pequenas protuberâncias do tamanho de uma bola de golfe, conhecidas como tubérculos. Cada tubérculo é um folículo piloso que desempenha um papel interessante na vida da baleia. Pesquisas recentes mostram que esses tubérculos podem funcionar como sensores biológicos, ajudando as jubartes a se orientarem no mundo subaquático.
Além disso, eles provavelmente ajudam a reduzir a resistência ao nadar, permitindo que esses gigantes deslizem pela água de forma mais eficiente. Imagine-se mergulhando no oceano e sentindo as correntes mudarem. Graças aos seus tubérculos, as baleias jubarte podem realizar manobras impressionantes durante saltos acrobáticos e natação graciosa. Essa adaptação única não só melhora suas habilidades de natação, mas também demonstra as maneiras incríveis que a natureza equipa os animais para sobreviver. Da próxima vez que você avistar uma baleia jubarte, lembre-se de seus tubérculos e de como eles são importantes para sua jornada incrível. Você pode acreditar que há tantas florestas no Reino Unido? Em 2022, essas áreas verdes cobriam impressionantes 32.400 km², o que representa cerca de 13% de todo o país. As florestas desempenham um papel importante no ecossistema do Reino Unido, oferecendo habitat para diversas espécies de plantas e animais. Elas também trazem benefícios significativos para o meio ambiente, como o armazenamento de carbono, ajudando a combater as mudanças climáticas. Imagine-se caminhando por uma floresta densa, cercado pelos sons dos pássaros cantando e das folhas farfalhando. Esses lugares não só enriquecem nossa biodiversidade, mas também são ótimos para relaxar e descansar. Muitas pessoas adoram fazer trilhas, piqueniques ou simplesmente passear por esses caminhos, conectando-se com a natureza. No entanto, é crucial manter esses ecossistemas valiosos. Esforços recentes têm se concentrado na preservação das florestas existentes e na criação de novas, para que as futuras gerações possam desfrutar da mesma beleza e benefícios. Então, da próxima vez que você estiver na natureza, pense na importante função que as florestas do Reino Unido desempenham em nossas vidas e no meio ambiente. Você já se perguntou por que existem zonkies? Quando uma zebra e um burro se cruzam, nasce um híbrido interessante chamado zonkey. O nome pode mudar dependendo dos pais. Se o pai é zebra e a mãe é burra, o filhote é geralmente chamado de zonkey. No entanto, se a zebra for a mãe e o burro o pai, ainda assim será um zonkey. Essa mistura divertida mostra como diferentes espécies podem se unir, criando algo único. Os zonkies herdam características de ambos os pais, frequentemente exibindo uma combinação das listras da zebra e a robustez do burro. Esse híbrido geralmente é estéril, o que significa que não pode se reproduzir como seus pais. Embora os zonkies não sejam tão comuns quanto outros híbridos animais, eles chamam a atenção por sua aparência incomum e nome divertido. Então, da próxima vez que você ver um zonkey, aprecie a incrível conexão entre as espécies que os trouxe à vida. Incrível, mas é verdade. O primeiro site existe. Esta página pioneira foi criada por Tim Berners-Lee em 1989 e deu início ao World Wide Web que conhecemos hoje. O site, acessível por um URL simples, contém informações sobre o projeto da web, incluindo instruções para configurar um servidor web e criar páginas usando HTML. É surpreendente que este artefato digital ainda funcione, permitindo-nos olhar para os primeiros dias da internet. Ao visitar este site, você poderá explorar as raízes da comunicação e das tecnologias que mudaram nossas vidas. Ele serve como um marco histórico, lembrando-nos de quão longe chegamos, desde os tempos em que só existiam páginas de texto. Você consegue imaginar um mundo sem a internet como a conhecemos? Graças a Berners-Lee, podemos apreciar o quão revolucionária e importante a web se tornou para a troca de informações e a conexão entre pessoas ao redor do mundo. Você pode se surpreender. Garrafa de cerveja Heineken para construção. Na década de 1960, Alfred Heineken apresentou o Vobo, uma garrafa de cerveja reutilizável e inteligente com dupla função. Em Curaçao, Heineken percebeu a quantidade de garrafas descartadas que poluíam a natureza e a falta de materiais de construção. Inspirado por isso, ele criou o Wobo, que podia ser usado não apenas para beber, mas também como bloco de construção. A forma única do Wobo permitia conectar as garrafas como tijolos, oferecendo uma solução sustentável para dois problemas: redução de resíduos e um recurso inovador para a construção. Imagine um prédio feito de milhares de garrafas que poderiam acabar no lixo. Essa ideia progressista não só demonstrou a criatividade de Heineken, mas também destacou a crescente conscientização sobre questões ambientais muito antes de se tornarem populares. Embora o Wobo não tenha sido tão bem sucedido quanto ele esperava, continua sendo um exemplo notável de engenhosidade e criatividade na resolução de problemas. Não é incrível?
Difícil de acreditar, mas Jackie Chan também é uma estrela pop. Muitos conhecem Jackie Chan por suas incríveis habilidades em artes marciais e filmes emocionantes, mas ele também teve sucesso na indústria musical. Desde 1984, Chan lançou mais de 20 álbuns, mostrando seus talentos além das telas. Suas músicas energéticas muitas vezes misturam pop e música tradicional asiática, tornando-se populares entre os fãs de todo o continente. O mais interessante é que Jack não apenas se apresenta, ele canta em vários de seus filmes, adicionando um toque pessoal aos seus projetos. Com suas melodias cativantes e performances vibrantes, Jackie Chan prova que pode não só lutar, mas também cantar com a mesma habilidade. Sua trajetória musical reflete não apenas sua versatilidade como artista, mas também uma conexão profunda com o público. Você já ouviu suas músicas? Você consegue imaginar que os ovos são tão fortes? Pode parecer incrível, mas se você pressionar o ovo uniformemente, a casca se torna surpreendentemente difícil de quebrar. Esse fato interessante se deve à estrutura única dos ovos. A casca é feita para suportar pressão de todos os lados, por isso é tão resistente. Ela é composta principalmente de carbonato de cálcio, formando uma barreira fina, mais forte, que protege o conteúdo delicado dentro. Quando você aperta o ovo uniformemente, a força se distribui por toda a superfície, permitindo que ele suporte muito mais peso do que você imagina. Na verdade, é mais fácil quebrar um ovo aplicando força em um único ponto, como quando você o bate em uma superfície. Então, da próxima vez que você segurar um ovo, pense em quão forte ele realmente é. Não é incrível como algo tão frágil pode ser tão resistente? Dinheiro em espécie é realmente tão raro. Surpreendentemente, apenas cerca de 8% do dinheiro no mundo existe em forma física. Impressionantes 92% estão armazenados digitalmente, representando números em computadores e smartphones, e não em nossas carteiras. A transição para o dinheiro digital significa que a maioria das transações hoje acontece online, seja por cartões de crédito, pagamentos móveis ou criptomoedas. A conveniência do banco digital permite que as pessoas enviem e recebam dinheiro instantaneamente, muitas vezes sem tocar em dinheiro. No entanto, essa tendência também levanta questões importantes sobre segurança e privacidade. Como grande parte da nossa riqueza está armazenada no ciberespaço, devemos refletir sobre o que acontecerá se a tecnologia falhar ou se a segurança dos dados for comprometida. À medida que avançamos na era digital, entender como o dinheiro funciona se torna mais importante do que nunca. Então, o que você pensa sobre essa tendência de pagamentos sem dinheiro? Isso pode te surpreender. Em Marrocos, amor significa fígado. Na cultura marroquina, o fígado é um verdadeiro símbolo de amor, e não o coração, como muitos poderiam esperar. Essa crença surpreendente destaca como diferentes sociedades interpretam o romance e a afeição de maneiras únicas. Embora em muitas culturas o coração simbolize o amor, os marroquinos veem o fígado como um órgão importante ligado às emoções e relacionamentos. Essa ideia remonta a antigas tradições árabes, onde o fígado era considerado o centro dos sentimentos, da paixão e das conexões. Portanto, quando alguém expressa amor em Marrocos, pode compartilhar um prato delicioso de fígado, ou se referir ao seu amado com termos carinhosos relacionados ao fígado. Essas interpretações nos lembram que o amor não conhece uma única língua ou símbolo e pode florescer de maneiras inesperadas. Na próxima vez que você pensar sobre amor, reflita sobre quantos símbolos e significados diferentes ele pode ter ao redor do mundo. Difícil de acreditar, mas este peixe vê o mundo de forma diferente. Imagine uma criatura das profundezas do oceano, com a parte superior da cabeça completamente transparente. Este incrível peixe de águas profundas tem 2 olhos verdes e tubulares que podem girar de forma independente. Essa adaptação única permite que o peixe observe o mundo ao seu redor em diferentes direções, sem mover o corpo, tornando-o um predador eficiente nas escuras profundezas. Os olhos são protegidos por um domo gelatinoso, que não só os protege, mas também ajuda a suportar a enorme pressão nas grandes profundidades. Essas adaptações incríveis permitem que o peixe sobreviva em um ambiente onde poucos conseguem existir, mostrando a genialidade da natureza. Pense em quantas adaptações incomuns existem nas profundezas do oceano, aguardando para serem descobertas.